Com a queda da Selic e do CDI que vai atrás, muita gente está se perguntando se ainda existem opções interessantes de investimento na renda fixa. Nesse vídeo, nós vamos mostrar uma modalidade de renda fixa que, além de rendimentos recorrentes e previsíveis, são também isentos de imposto de renda e com emissores de boa qualidade. Roda a vinheta. Para quem ainda não conhece, o mercado de debêntures já tem um volume maior do que todos os recursos disponíveis na cadeia de poupança. As debêntures são títulos de renda fixa emitidos por empresas com o objetivo de financiar as suas atividades e investimentos. Para quem gosta de receber dividendos no mercado de ações, as debêntures são uma opção interessante, pois assim como os dividendos, elas também pagam rendimentos isentos de imposto de renda. E nós estamos começando a cobertura de debêntures com um dos setores mais previsíveis da economia, a transmissão de energia elétrica. O principal motivo é que a receita dessas empresas ela é regulamentada já no momento do leilão, antes mesmo de iniciar as obras da linha de transmissão. Essa previsibilidade de receita é um fator que reduz o risco envolvido em toda a operação, desde o planejamento até a execução. Mas como escolher em qual debênture investir? Antes de investir, a gente precisa entender um pouco melhor sobre a empresa que emitiu as debêntures e os potenciais riscos envolvidos. Falando em riscos, a principal preocupação do investidor deve ser o risco de crédito, ou seja, o risco de que a empresa que emitiu o debênture não consiga fazer o pagamento dos juros, que é a remuneração, paga geralmente a cada 6 meses, bem como a amortização, que é a devolução do principal nas datas programadas. No nosso relatório, nós avaliamos 3 das maiores empresas do setor de transmissão. A ISA-CETEP, também conhecida como Transmissão Paulista, a Transmissão Aliança de Energia, ou TAESA, e a Alupar. Para a avaliação das empresas, nós utilizamos os critérios que buscam traduzir a capacidade de pagamento das empresas. Dividimos, então, o risco em risco operacional e competitivo, que é o risco sobre o capital investido e o risco regulatório, e também o risco financeiro, que é a relação entre o endividamento e o fluxo de caixa da empresa, assim como a liquidez, que nada mais é que a disponibilidade de recursos para as obrigações de curto prazo. As 3 empresas que a gente está cobrindo estão em momentos distintos das trajetórias de crescimento. A Transmissão Paulista arrematou no último leilão 3 lotes, que contribuiu para um CAPEX, o valor dos investimentos contratados, de aproximadamente 10 bilhões em novos projetos, além de quase os 5 bilhões já contratados para melhorias e reforços. Esses investimentos serão feitos ao longo dos próximos 5 anos. E com a entrada de operação dessas novas atividades, a empresa vai substituir parte de uma receita hoje concentrada numa indenização regulatória e que acaba em 2028. A TAESA, uma das empresas que possui maior número de CPFs na Bolsa, devido principalmente ao histórico de dividendos que a empresa distribuiu ao longo dos últimos anos, possui uma base de ativos bastante diversificada, com 43 concessões de linhas de transmissão, totalizando mais de 15 mil quilômetros de rede. A empresa também possui um valor considerável de investimentos a realizar nos próximos anos, valor próximo a 5 bilhões de reais, o que pressiona a alavancagem da empresa para os próximos anos, que é a nossa métrica de dívida líquida sobre o EBITDA. Porém, a empresa já possui um histórico bastante positivo de entregas e retorno positivo para os investidores. Inclusive, um dos investimentos, o projeto Saíra, foi uma oportunidade que elevou o endividamento de forma pontual, mas deve ser diluído ao longo do tempo. Já a Alupar está em um momento de entrega recente de projetos e o fluxo de caixa projetado permite que a empresa busque novas oportunidades de investimento ou, de forma alternativa, reduza sua alavancagem financeira, atualmente em 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E quais são as nossas recomendações, Renan? Nós fizemos uma divisão para curto, médio e longo prazo. No curto prazo, a nossa preferência é por títulos da Alupar. É uma empresa que hoje apresenta a menor alavancagem projetada para o período, destacando os títulos ETAP 22 e EDTE 12, que têm vencimentos agora em 2025 e 2028, respectivamente. E no médio prazo, Renan? Por médio prazo, a nossa duration de até 5 anos, a nossa preferência é para a Transmissão Paulista, já que ela apresenta uma melhor taxa de remuneração para um risco semelhante ao título da TAESA. Já para o longo prazo, os títulos estão precificados em linha com as taxas mais elevadas para durations mais longos,
Então, nós deixamos a critério do cliente escolher o melhor vencimento. Esses títulos todos estão aparecendo aqui na sua tela agora, né? A gente está mostrando para você onde cada um deles se encaixa em relação, inclusive, à curva dos títulos públicos federais. Exatamente, Moura. Nessa curva a gente consegue enxergar a duration, que é o prazo médio de vencimento, e as taxas de remuneração. Então, na tua tela aí vai aparecer agora os títulos que a gente selecionou de acordo com a duration. Bom, pessoal, se você quer ver com detalhes todas as recomendações que o Renan fez e como é que ele encontrou essas recomendações no final, quais são os detalhes do processo de avaliação que a gente tem, baixa o relatório completo aqui embaixo na descrição desse vídeo.